Meus irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz por poder estar aqui pela primeira vez, conhecendo esta igreja unida. Eu também faço parte da igreja unida, porque a igreja unida é que vai morar no céu, sim ou não? Há um cantor tradicional no Brasil, chamado Matos Nascimento, que ele dizia assim: há uma briga na igreja por causa de união, Satanás está fazendo uma grande confusão, e quem não tem fé em Cristo vai deixando-se levar, mas saiba que lá no céu, nome de igreja não vai entrar. Aí ele dizia: eu não vou na Metodista, eu não vou na Universal, na Assembleia eu não entro, na Batista eu passo mal. Isso é ignorância, Jesus é a nossa luz, no céu só entra lavado. Você é lavado pelo sangue? Aplauda ao Senhor. Glória ao nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do reverendo pastor Leonardo Meia, sua muito digna esposa, pastora Messia Meia. Deus abençoe. Eu louvo a Deus quando eu vejo um pastor da envergadura do abnegado servo de Deus e disposto, pulmão cheio, e eu louvo a Deus por isso, ter ao lado aí a sua grande companheira. Já se dizia que ao lado de um grande homem de Deus existe uma grande mulher de Deus. Deus abençoe, pastorzão. Louvo a Deus pela vida do reverendo pastor Márcio, sua esposa a pastora Alessandra. Deus abençoe esse casal de Deus, pastores da igreja aqui, anfitriã desse trabalho. Deus seja louvado pela vida do pastor Márcio. A gente tem que olhar aqui, porque se olhar ali vai confundir, né? São irmãos gêmeos, o reverendo de Coco, estamos perto, sou lá de Arco Verde, viu? Pernambuco, quem sabe a gente faz um cruzamento lá e vai ser bênção de Deus, amém? Quero ser grato a Deus pela vida do meu irmão, o pastor Getúlio Luz. Ele diz que é mais bonito do que eu, irmão. E eu ando com essa fala dele desde que a gente era mais novo, sempre envolvido com a igreja. E quero contar um segredo aqui. Nós era cantor, nós dizia que era cantores. Aí nós, bem adolescente, não tinha a voz da cantora ali, abençoada, né? A gente sabe aqueles hinos, ia cantar, só que nós tínhamos uma memória pouca para memorizar a letra e errávamos. E saía chorando no meio da igreja. E papai, um alagoano, um pastor desse tamanho, dizia: tá vendo, rapaz? Você tem que ensaiar direito, está me fazendo passar vergonha. E aí crescemos, o homem se tornou um grande mestre, expositor da palavra. E eu louvo a Deus pela vida do meu irmão, meu amigo, pastor Getúlio Luz. Amém? Queridos, aproveitando que vocês estão em pé, abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12, para a nossa breve meditação. Quero aproveitar que os irmãos estão em pé, procurando essa referência, justificar a ausência da minha esposa, a missionária Jucinéia Luz, que está voltando para a nossa querida Arco Verde. Agora mesmo está na estrada com meu cunhado, pastor Ezequiel Rodrigues, e minha irmã missionária Josi Luz. Eles são pastores da Assembleia de Deus aqui em São Paulo, Zona Sul. E minha esposa aproveitou a carona e está na estrada com eles, por isso que ela não está aqui. Mas eu até agradeço, porque é uma baiana desse tamanhozinho aqui, e a mulher é bala na agulha, como dizem. Eu até prefiro vir antes, porque depois que ela passa, ei, pastor, agora é só para tirar oferta. Agora é só para tirar oferta. É verdade, então é por isso que ela não está comigo aqui nessa manhã. Amém? Diz a palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou
o Senhor. Eu sei, como disse o reverendo pastor Meia, que essa igreja é do manto, essa igreja é pentecostal. Então, vamos fazer um combinado aqui. Eu vou falar a palavra Ebenezer e você fala: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? 1, 2, 3. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por algum tempo da minha vida, eu cantei no coral. A voz era baixa, e é baixo mesmo. E eu sei que nas irmãs tem a voz soprano, né? Gosto que canta alto. Então, só as varoas, vamos ver se as varoas estão aqui acordadas, tomaram café, estão robustecidas. No 3, varoas de Deus, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós, varões, será que a gente consegue aí? Vamos lá, varões. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Varões e varoas, Ebenezer. Se isso é verdade, aplauda o nome de Jesus, bem forte e bem alegre na manhã desse dia. Glória a Deus. Queridos, tomai os vossos assentos, vamos meditar na boa e inerrante palavra de Deus na manhã desse dia. Esse texto muito conhecido de nós, leitores da Bíblia Sagrada, aos amados que já fazem uso da sua vida devocional, quem sabe em algum momento já se deteve na reflexão desse texto. Um texto muito inspirador, um texto maravilhoso, um texto que traz uma grande edificação e um consolo ao nosso coração. Quando a gente analisa a palavra Ebenezer, ela vai aparecer 3 vezes em todo o texto sagrado. A primeira referência que a palavra Ebenezer aparece é no capítulo 4, versículo 1. E ali ela aparece como uma localização geográfica. A segunda referência que a palavra Ebenezer vai aparecer é no capítulo 5, versículo 1 também, referindo-se a uma localização, a um lugar. A terceira e última referência é essa que nós acabamos de ler, mas não agora como uma referência geográfica, agora não mais como um lugar, e sim como um memorial. E quando a gente vai analisando essas diferenças, o porquê que em algum texto aparece a Ebenezer geográfica, fazendo referência a um lugar, e Samuel pega uma pedra e dá-lhe o nome de Ebenezer, no sentido de um memorial. Deus, ele tem algo muito forte a falar ao nosso coração nessas duas conotações. Percebamos, quando você busca as referências dos capítulos anteriores, nesse primeiro livro de Samuel, lá o capítulo 1 vai ter aquele problema de Ana com a sua esterilidade, chorando diante de Deus por um filho. O Senhor atenta para o seu clamor, para a sua aflição, e lhe dá um filho por nome de Samuel, que carrega esse primeiro. Depois o texto vai discorrendo, Ana vai agradecer ao Senhor, e vale a pena ressaltar algumas expressões, até porque a cantora louvou a Deus de forma maravilhosa, a banda aí, o homem de Deus, com uma voz maravilhosa, e ela diz no capítulo 2, a partir do versículo 5, aqueles que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que não tinha muitos filhos, e a que tinha muitos filhos, perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida, o Senhor é o que dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir de lá, ele enriquece e empobrece, abaixa e exalta, levanta do pó o necessitado e o faz assentar entre os príncipes da terra. Esse é um pedaço do cântico de Ana. Está alegre, felicíssima, porque agora a sua madre gerou. A esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, que foi a esposa de Osama Bill Clinton, Hillary Clinton,
Ela disse que uma das maiores realizações de uma mulher é ser mãe. E agora a Ana está podendo fazer parte dessa maternidade. Ela é mãe. E pasmemos, essa é uma reunião ministerial, não é isso, reverendo Meia? Que agora encerra a cantiga de Penina, encerra a rivalidade de Penina, encerra o deboche de Penina, com a maternidade de Ana, com o nascimento de Samuel. Não se ouve mais falar de Penina, gente. Sabe por quê? Escreve isso na tábua do seu coração e leva para casa. O que cala Penina é a produção de Ana. Não se ouve mais falar de Penina agora. Penina está encerrada, está sepultada, mas a história de Ana continua através do grande profeta Samuel. Nós chegamos, dando sequências, capítulo 2, aparece um momento delicado, que são os pecados dos filhos de Eli. Sacerdotes que deveriam proteger o altar e o sacrifício, começam a garfinhar o sacrifício que estava queimando no altar da oferta. Se eles achavam que garfinhar e pegar porções para si era pouco, eles também requeriam que os ofertantes dessem a parte deles a eles. E se eles não cedessem essa parte, ia requerer a força. Além disso, além de garfinhar o sacrifício no altar, requerer a oferta do irmão, ele também se deitava com algumas mulheres que estavam ali na tenda da congregação. E Deus manda um profeta anônimo, o texto não revela o nome dele. O texto vai dizer, a partir do versículo 27 do capítulo 2, que veio a Eli um homem de Deus. Às vezes nós, como pastores, gostamos de ver o nosso nome em evidência, sim ou não? Às vezes o líder quer ter o seu nome, quer que o seu nome apareça. Não precisa às vezes aparecer o seu nome de nascimento. Se você for conhecido no meio da unida, entre o povo de Deus, que você é um homem de Deus, já está valendo até a volta do Senhor Jesus. O texto não dá o nome dele, só diz que ele era um tremendo homem de Deus. No capítulo 3, Deus vai chamar Samuel. Samuel está crescendo no meio de um ambiente inóspito, no meio de um ambiente não muito convidativo, vendo os filhos do sumo sacerdote aprontando, contextualizando, fazendo com que você se ambiente no texto, vendo o filho dos pastores aprontando, os obreiros novos vendo os obreiros velhos aprontando. Mas o texto diz que Samuel era semelhante uma luz que resplandecia na poça de lama, mas não se contaminava, porque o texto diz que enquanto os filhos do velho Eli aprontavam, versículo 26 do capítulo 2 desse primeiro Samuel, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor, tanto diante do Senhor e dos homens. Então, queridos obreiros, a gente não pode ser aqueles obreiros, Maria vai com as outras, né? Há um filósofo que diz, se tu tens opinião de cera, afasta-te do sol. Você não pode remover a concepção que você tem do seu colega, porque alguém chegou no seu ouvido e disse, rapaz, aquele fulaninho, aquele ciclano, aquela beltrana. Você tem que ser alguém consistente, que decide por si mesmo, que tem a sua leitura, que sabe onde coloca o pé, que sabe onde pisa, sabe onde agarra, porque são soldados assim, que Deus precisa para fazer essa obra avançar, e avançar de maneira consistente, não só para chegar aos seus 60 anos, os 70, os 80, completar quem sabe o seu centenário, e a igreja avançando de forma pungente e alegre, porque está na mão de homens confiáveis. Esse texto vai prosseguindo, Deus chama Samuel. Samuel não está entendendo o chamado de Deus, o pastor vai orientá-lo, e aqui vai uma grande dica aos obreiros mais novos. Pode ser que você não entenda o que Deus tem para a sua vida, e pedir um conselho ao pastor veterano não vai diminuir você. Sente com ele, diga, pastor, Deus está queimando algo no meu coração, mas eu estou meio confuso, não estou entendendo o negócio aqui. E um conselho pode poupar você de grandes dores na sua caminhada. Este menino Samuel faz isso, recebe o mentorio,
recebe a orientação de quem podia dar. Eu sou natural de Maceió, minha querida Alagoas, morei em São Paulo por 20 anos, hoje eu resido em Arco Verde, sertão de Pernambuco. Mas antes de sair de São Paulo, espalhou-se na nossa querida São Paulo uma febre de mentorio de pastores. Todo mundo queria ensinar o caminho. Todo mundo quer dizer aos pastores o que deve fazer. Todo mundo quer ensinar aos pastores como fazer. Mas o que deixa a gente um tanto que perplexo, o que deixa a gente um tanto que estarrecido, é porque o mentor não tem condição para mentorear. Quando a gente vai buscar o seu currículo, não sabe nunca o que é dirigir uma igreja, sentar com uma ovelha, visitá-la, sentir as suas dores, sentir as suas agonias, nunca sabe o que é estar diante de uma vida. Hoje mesmo, a gente estando em São Paulo, recebe notícias de Arco Verde, pastor, ore por mim, meu pai embriagou-se, foi pegar a sua motinha, chocou-se frontalmente com um veículo, quebrou os 2 braços, uma perna, chegou no hospital morto, e essa mesma irmã já tinha perdido o marido em abril com um acidente de moto, e ela diz assim: pastor, por que Deus está fazendo isso comigo? E os tais mentores nunca sabem o que é sentar diante de um coração dilacerado, não sabem o que é gemer junto com eles. Então esses tais mentores que quer mostrar o caminho, mas nunca andou por eles, diga para eles uma única coisa: meu filho, o mapa não é o caminho. O mapa não é o caminho. Você precisa ser para ensinar. Se você não foi, não tem como ensinar, meu santo. Olha quem Samuel vai buscar o mentorio: ao pastor Eli. Tinha condições de mentorear, 40 anos servindo em Israel, tinha condições de ser uma lâmpada e uma candeia. Agora, depois que Samuel se certifica da sua chamada, depois que Samuel entende a visão que o Senhor estava dando para ele, entra nessa parte que nós usamos como referência para a nossa reflexão nessa manhã, porque vai entrar no capítulo 4, um capítulo negro da história dos filhos de Israel. Entra nesse capítulo que aperta o coração do Israel de Deus, porque vai mostrar exatamente no versículo 1, que na cidade junto a Ebenezer, uma cidade chamada Afec, Ebenezer era uma tribo que ficava perto de Afec, vai existir grandes batalhas dos filisteus com os filhos de Israel, e os filhos de Israel serão tremendamente vencidos, terão perdas significativas. Perceba que quando você ler o capítulo 4, você vai perceber que 34.000 soldados de Israel tomba diante dos filisteus. Você vai perceber no capítulo 4, na Ebenezer geográfica, na Ebenezer localização, além de ter a perda dos soldados, cerca de 34.000 soldados, é na Ebenezer geográfica também que morrem os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morre no mesmo dia, cumprindo a profecia daquele tal homem de Deus. Nesse mesmo capítulo 4, além de tombar 34.000 soldados, os 2 sacerdotes, vai ser nesse mesmo capítulo que o sumo sacerdote Eli morre também. Diante desses acontecimentos que sucedia sucessivamente, sem cessar, parecia que estava tendo uma teoria espírita: é o karma, pastor, eu nasci para sofrer, a minha vida é assim, parece que até que é o complexo de Cinderela, eu nasci assim, vou morrer assim. Cinderela parecia que não tinha uma perspectiva, não tinha um lampejo de melhora. E para piorar a situação, já para concluir o capítulo 4, o texto vai dizer no versículo 19, que a nora do saudoso Eli aqui agora, estava grávida, e ela dará à luz um filho. O filho dela nasce diante de tantas notícias pesadas, houve uma certa
precocidade na sua gestação, e o menino nasce, mas ela fica tão pasma que ela não festeja pelo nascimento do seu menino. Ela não demonstra alegria, ela não demonstra uma certa satisfação, porque a notícia que ela recebeu é que seu esposo e seu cunhado haviam sido mortos, 34.000 soldados haviam sido mortos, o seu sogro havia sido morto. A notícia cada vez mais, uma mais pesada do que a outra, que o nascimento de seu filho roubou-lhe a alegria, o nascimento de seu filho roubou-lhe a felicidade, e as parteiras dizendo a ela: ele é forte, é um menino bonito, é um menino viçoso. Mas ela olhou para a criança e disse: mas o nome dele é Icabor. Porque ela recebe a última notícia: além do seu esposo e seu cunhado morrer, além de seu sogro falecer, além de 34.000 soldados tombarem, a arca do Senhor foi levada embora. A arca que representava a presença de Deus também saiu do meio do povo. Você, quando analisa as notícias que chegaram a essa mulher, ela fica triste pela morte do marido, pela morte do cunhado, do sogro, pelos soldados que tombaram. Mas acompanhe comigo na sua Bíblia, a partir do versículo 21 do capítulo 4, quando ela diz assim: chamou o menino Icabor, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse. Olha como ela enumera em ordem de importância. Por que ela disse que a glória de Deus de Israel tinha se esvaído da casa, tinha se esvaído do meio do seu povo? Ela vai dizer no versículo 21, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Se a gente for analisar no texto sagrado, na narrativa bíblica, nada é coincidência, tudo está dentro da mente de Deus. Ela diz: sabe por quê? Eu estou sentida pela morte do meu amor, pela morte do meu I love, pela morte do meu esposo. Eu estou sentida assim pela morte do meu sogrão, o meu mentor, o meu pai, o meu líder, a minha referência. Mas eu estou mais lamentando ainda, porque a presença do Deus de Israel está saindo do meio da gente, está indo embora. E eu sei que sem o esposo eu consigo me levantar, sem a presença do meu sogrão eu consigo me levantar, mas sem a presença de Deus eu não vou ter forças para prosseguir. E acabou, foi-se a glória de Israel. Eu escuto alguns pastores na nossa denominação, e nós somos um corpo, acredito que aqui não deve ser diferente. Alguns pastores nos chamam para ministrar em algumas conferências, e eles me dizem assim: pastor, pode dar lugar lá, pastor. Chama o povo para frente, mexe o doce. Pastor, eu quero ver o povo naquela mesma graça, naquele mesmo poder que a gente. Na minha igreja, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo, pastor. Eu estou com saudade de ver os jovens falarem línguas estranhas. Pastor, eu estou ensinando ao meu povo uma fé conceitual. Eu não estou ensinando ao meu povo uma fé empírica. A glória está indo embora. A glória está nos deixando. E alguns de nós, quem sabe, estamos na vaidade de Sansão, e não sabia ele que o Espírito Santo já havia saído. Porque nós crescemos muito, reverendo Meyer, patrimonialmente, tecnicamente, nós crescemos muito de forma financeiramente, mas estamos nanico no levanta e anda. A glória está se esvaindo, porque nós gostamos de um ambiente confortável, e quando líder por jovens, por graça de Deus, por 10 anos,
Eu dizia para as moças, minha filha, você quer casar? O rapazinho mais frio na igreja, aquele se passar um pinguim perto dele, pega gripe. Ele quer uma moça do manto, minha filha. Ele quer uma moça cheia da presença. Eu dizia para os rapazinhos, ei rapazinho, você quer casar, meu filho? A mocinha mais gelada da igreja, que é um rapazinho tocha. Então, quando a presença de Deus desceu, eu dizia a eles, está vendo esse pó da Mary Kay que tu colocou no rosto? Deixa borrar tudo. Deixa borrar, até porque o Senhor não disse, coloque o pó na cara e sem a cara no pó, não é? É só um trocadilho, viu, irmão? Usa a Mary Kay. Dá umas disfarçadas, né? Mas deixa borrar esse trem. Deixa amassar a roupa. Deixa o suor escorrer. Só não deixa a glória sair. Como é que vocês cantam? Eu sinto um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não é assim? Eu não tenho descanso. Aí a gente diz, deixa queimar, não é? Perceba o que o português está dizendo, se permita. Porque, meu filho, é assim, se você fechar a casa, ele não entra. É simples assim. Tem alguém que é semelhante teto impermeabilizado. Não entra nada. Verdade. E do Vedacite mais forte, reverendo Márcio. Louvores maravilhosos, o céu está na casa, palavras poderosas, ministrações lindas, mas o bichinho não sente nada. O solo está impermeabilizado. Mas eu louvo a Deus que Paulo diz uma expressão que é linda, que ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Aí o terreno impermeabilizado vem na reunião do ministério, vou ver como está a reforma, vou ver como é que estão as coisas, o pastor colocou cantora, colocou banda, vem até um alagoano lá de Arco Verde, e ele senta como terra impermeabilizada, guarda-chuva armado. Aí Jeová começa a usar a menina ali, a cantora grande no tamanho e na fé, com aquelas letras poderosas, como diz o irmão do Cisco, que começa a cair cisco nos nossos olhos, e vai furando a impermeabilização, vai dando algumas frissuras, ele começa a dizer, oxe, eu não sou disso não. Ele começa a sentir um espio na coluna, como diz o pentecostal, né? Ele começa a sentir que a mão está suando. E ele diz, rapaz, eu sou graduado, pós-graduado, mestrando, doutorado, pós-doutorado. Mas a glória diz, mas eu sou maior e perfuro o solo que quero molhar. Eu tenho certeza que a glória perfurou até o pessoal lá do som. Pode deixar um pouquinho de som para mim, porque muito retorno ele não escuta na nave da igreja. Então, queridos, o texto prossegue, e dentro dessa ebenese geográfica, acontecem as maiores dores, as maiores perdas, acontecem as maiores lágrimas. Há um clima de velório no ar. E fiquemos pasmados, porque o texto diz que ela vai ficar 7 meses em um lugar, a arca, que representa a presença do Eterno, 20 anos em outros. Mas as informações históricas dizem para nós que há uma contagem de 70 a 100 anos. A arca fora, a arca longe, a arca totalmente distante do centro da adoração. O que é um obreiro sem a presença?
O que é um obreiro sem a graça? O que é uma instituição religiosa sem a efervescência do Espírito? O que é uma instituição religiosa sem a quiescência da presença do Eterno? O que a gente tem visto? Mausoléus, muita estrutura. A gente, rapaz, uma igreja dessa aqui, essa estrutura aqui, é na linguagem dos pastores, nos bastidores, é para arrebentar, meu irmão. Mas o cara deu prioridade à construção do cimento e não implantou o reino no coração. Aí serve como cartão de visita, né? Olha a minha igreja aí, cartão de visita da cidade. Mas ele mesmo está ligando para o meio, arruma outro, coloca lá. Não aguento mais esse cara ali. Aí a gente olha assim, meu Deus, como o pastor está entregando uma igreja dessa? Porque quando tem a presença, esse lugar aqui, esse recinto, é o lugar mais gostoso de estar. O pregador às vezes ultrapassa o horário, mas se a presença está no ambiente, o que a gente diz? Manda mais, Jesus, manda mais. Eu quero mais, Jesus. Agora esse lugar, sem a presença, é o lugar mais horrível de permanecer. Sabe o que vai acontecer? A gente fica se engarfiando. A gente fica falando de razão para razão. Porque o espírito dos apóstolos, que ainda era discípulos, mas já se duelava quem é o maior. Sabe a vaidade dos pastorzão? Quem tem um terno mais bonito, quem tem um anel de fogo mais legítimo, quem o celular é da maçãzinha. O meu é chique, meu irmão. O meu é um iPad, outro. A gente passa uma luta danada com ele, trava direto. Mas sabe por que essas coisas acontecem? É quando... E acabou. Porque quando a glória está, meu irmão, é o terninho batidinho, é a gravatinha batidinha, é o mesmo sapatinho, às vezes ele tem até ar-condicionado, está furado, mas ele sente uma presença, o alvo dele é o céu, ele quer adorar, quer sentir Jesus na casa, porque ele quer a presença, meu irmão. Levante uma de suas mãos ao céu comigo por 1 minuto e diga: Deus, não deixa a tua glória sair de mim, não deixa a tua presença sair do meu ministério, não deixa a tua presença sair da minha igreja, não deixa a tua presença sair do meio de nós. Deixa queimar, se permita, meu filho. Quanto tempo faz que não sai uma verbalização de glória? Quanto tempo faz que não sai uma verbalização de aleluia? Quanto tempo faz que aquelas línguas maravilhosas que Jesus te deu não saem da tua boca? Eu quero te lembrar o Salmo 81:10. Eu sou o Senhor vosso Deus, que te tirei lá da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que eu te encherei. A raiz do hebraico ali diz: abre bem a tua boca, que eu te alimentarei. Agora me responde, Igreja Unida do Parque Sevilha, só há um jeito de se alimentar sem abrir a boca: aquele que está por sonda, na UTI, no hospital, que não consegue mastigar para sentir a gostosura do seu paladar. Os demais, para se alimentar, meu filho, tem que abrir a boca. E o pentecostal abre a boca dizendo como pastor: aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Ei, meu santo, ei, minha santa, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: eu quero fazer a glória voltar, me interessa fazer a glória voltar, mas abre a tua boca que eu te encherei, abre a tua boca que eu te encherei, abre a tua boca que eu te encherei. Abre a boca, minha irmã, abre a boca, meu irmão, abre a boca, ministro do Senhor. Sua alma também tem sede da presença do Eterno. Abre a tua boca que eu te encherei.
Uramandaramachamachere midehe. Plamandahaya kamachere midahai. Abra a tua boca que eu vou te alimentar. O reverendo do teclado estava ali, quando ele disse que a irmã trouxe a essência. Eu fui dormir 3 horas da manhã brigando com Jesus, qual o remédio para essa manhã? E ele disse, sabe o quê? A volta da essência. Reverendo Meia, esta igreja não vai descaracterizar-se, porque o dono dela tem interesse em voltar à essência. Eu não sei o que ele vai fazer com você, mas ele vai dar uma sacudida em ti. Ele vai dizer, sai das garfadas um pouco. Vem para os devocionais comigo. Tem que começar daqui. O povo só ouviu Ageu, porque primeiro começou por Ageu, Zorobabel e Josué. O povo precisa primeiro ver fogo aqui para ter fogo ali. O Esdras já dizia, ou você coloca fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Mas a gente está pesado. As muitas rodadas de pizzas nos fazem delirar. É por isso que Davi dizia, o tempo que mais eu sentia Deus era no tempo que eu morava na tenda. Historicamente, sabe qual é a tenda de Davi? Naquele teu apé sofisticado, não. Nem a minha chocinha lá no sertão. 4 varetas, uma lona. Mas ele sentia o vento do Espírito lhe visitar. Responda ao teu coração. Quantas vezes tu dizia, ai que saudade quando a unida era menor. A gente não diz isso? Que os tempos eram mais simples. Mas a gente colocava o pé na porta e dizia, eis que te digo, meu filho. Mas a gente tem que ser da escola, do útil ao agradável. Deus já tinha predito nos prenúncios proféticos que o negócio ia avançar e que venha um crescimento. A gente deixava a igreja bonita para os congressos de jovens, os caras diziam, mas para que tanto isso? Ô, irmão Jacques, para que tanto isso aí? Deus não visitar o povo. A gente vai subir o monte, a gente vai orar, para que a casa esteja bonita ornamentalmente e o fogo visite o nosso coração. Tem Auxúrio é aqui, meu filho, ó. Beleza? Não dá essa equalização para nós, parece que a gente tem mais som aqui do que aí. Mas que não pode perder a presença de Deus no nosso coração. Tem os bancos confortáveis, porque é aquele que a gente sente, a gente até esquece do horário, isso é legal. Tem as poltronas, mas não deixe Jesus sair de cima do jumentinho que entrou na Galileia. É isso. Quando a glória vai embora, o cenário fica horrível. Mas eu quero entender Deus aqui nessa manhã, que Ele nos conclamou aqui, e aqui a representação de muitas repartições dessa querida denominação, para dizer que é tempo de fazer o caminho de volta. Dói? Dói. Tem sacrifício? É tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de orar e de se converter. Eu e você vamos sair de mão dadas com Deus,
por essa cidade. Eu estou no meio presbiteriano renovado, não é a mesma presbiteriana, tá ali, né? Entende? Mas eu nasci no meio breiano. E o breiano gosta do fogo, não é? Então eu estou lá, às vezes eu me sinto até meio desambientado, porque cada denominação tem uma cultura, né? Mas eu falei, meus irmãos, não me acostumarei a viver sem essa presença. E esse povo aqui não se acostumou, e aqui eu encerro. Eles chegaram, perceba aqui nos capítulos 5 e 6, Samuel sai de cena. Samuel sai de cena. Ele vai voltar no início do capítulo 7. Quando mais de 100 anos, a presença de Deus estava fora. Viu que a gente consegue viver sem a presença? Porque a gente coloca outros subterfúgios no meio. Está tão bom a vida aqui que a gente volta, não, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, demora um pouquinho mais, Senhor Jesus. Mas esse povo aqui, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não dá mais, a gente não quer mais. A gente quer a glória de volta. Aí foram falar com quem? O profeta Samuel. Capítulo 5 e 6, você vai perceber aí. Os filisteus ficam ali engarfiando eles. A arca sai de um lugar, vai para outro. Mas no capítulo 7, para nós irmos para o desfecho da nossa reflexão, então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Criate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Lamentações. Que saudade daqueles cultos barulhentos. Que saudade daqueles início de culto que já no 15 a gente já sentia Deus na casa. Que saudade daqueles cultos, reverendo Márcio, que a gente não precisava importar pregadores, porque a casa já tinha o maior pregador, o judeu, o Rabi da Galileia, que inspirava os seus. A gente não olhava, seu irmão falava espírito, oxente, acolá e riba. A gente entendia o que ele queria dizer. Lamentações. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Era isso. Faz a chama. Olha a lamentação. Como foram. Era isso. Levanta as suas mãos e diga: oh, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama, diga isso para ele. Coloca a mão no seu coração e se desafie. Começando em meu. Deixa começar, meu moço, deixa começar, minha moça. Deixa começar, obreiro, deixa começar, obreira. A igreja precisa te ver pegando fogo. Perguntaram a John Wesley qual o sucesso do seu ministério. Simples. Eu me coloco no fogo e o povo vem me ver queimar. Se você só querer ser da etiquetazinha, mão no bolso, apesar que a mulher de mente não se prega com a mão no bolso, né, pregador?
Se você quer ser só o do suspensorinho, a moda lá, Feliciano, cabelo do outro lado, homens metrosexuais, bíceps trabalhado, calcinha apertada, não tem um tanquinho. Já dizia os pastores veteranos, né, reverendo Meia, que pastor sem barriga é pastor sem história. Olha que apologia o pastor está fazendo, Jesus. Não, tem que avançar. Estou falando até para o meu irmão, Getúlio, estou me sentindo pesado para entrar no manto. 30 minutos já estou cansando. Tem que perder a barriga mesmo. Tem tristeza maior quando a gente coloca... Eu vou colocar o blazer, mano. Falei para ele, é um segredo. Viu? Porque quando sem o blazer, os botões vão estourar, então vamos esconder. Eu estou com calor, mas eu prefiro o calor do que aqueles botões estufados, não é? E depois que disseram assim lá para um pastor, um amigo meu, eu estava olhando o pastor pregando, não era comigo, graças a Deus, mas eu peguei, né? E aquele botãozinho estourando, ele disse, vai estourar. Disse, meu Jesus amado, me guarda, Senhor. Tudo isso é bom, faz parte da etiqueta, do marketing pessoal. É legal, mas não pode faltar a presença. Você bonito e cheio de presença é um arraso. Você feinho como eu e cheio de presença é sucesso ainda. Agora você feinho ou bonitinho sem a presença. E o povo sentindo falta dessa presença. E foram ao endereço certo. Você veio ao lugar certo. Chegaram a Samuel. Samuel disse a eles, se é de todo o coração que voltais ao Senhor, agora vão fazer uma cirurgia espiritual, vai doer um pouco. Diga para quem está ao seu lado com voz de profeta e profetiza, aperta o cinto que vai doer. Se é de todo o vosso coração que você quer a glória de volta, se é de todo o coração que você quer ver a sua igreja crescer sustentavelmente, quantitativamente, qualitativamente, então Samuel vai dar a prescrição da receita. Se é de todo o coração que você quer isso, primeiro, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. E servi só a Ele, e Ele vos livrará dos filisteus. Há uma prescrição que nas minhas anotações eu fiz aqui, tentando ser um renobleia, né, um presbiteriano misturado com a assembleia, que quando ele diz isso, meu irmão, ele vai pedir inteireza de coração. É só o Senhor. Perceba que quando ele diz isso, o tempo foi embora, eu não quero ser cansativo mais do que já tenham sido. O texto vai dizer no 4, 1 Samuel 7,4, então, em resposta ao que Samuel propôs, os filhos de Israel tiraram dentre si o quê? Você está com o seu texto aberto? Tiraram o quê? Pasmemos, irmãos. Os homens estavam divididos na crença. Tinha estatueta escondida. A escola Pentecostal de Deus está revelando oculto, irmão. Raio-X de Deus. Não, ressonância. Raio-X está ultrapassado. O povo responde à mensagem. Quando a gente pregava mais novo, hoje eu estou veterano, 4.4, né? Barriga cresceu, pregava naqueles congressos de jovens ali na Zona Sul. E eu voltava desviado para casa, algumas vezes. Pregava naquela força, naquele entusiasmo. E os irmãos ficavam olhando para mim e diziam, Jesus, a tua presença foi embora de mim. Até que um dia, Atos 10, Deus confortou meu coração. Pedro vai à casa de Cornélio.
explica a visão e ele começa a pregar. E há um versículo que diz assim: e enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito Santo, vírgula, sobre todos que ouviam a palavra de Deus. Nessa geração contemporânea, nessa geração odierna, do Face, das redes sociais, das mídias, de tudo, a gente está pregando, mas pode ser que o que está chegando ao seu coração é o placar do seu time que está jogando agora. Pode ser o que está chegando no seu coração é o bate-papo daquele pós-culto para onde a gente vai. Deixa tudo. Se você não é médico e não precisa atender isso, escute a palavra. É tempo de voltar. Oséias 10:12, é tempo de buscar ao Senhor. Terminemos. O povo aceita, responde a mensagem, mas aí a arca volta. E quando a arca volta, o culto que estava há mais de 100 anos, historicamente cemiteriano, volta a ser pentecostal. Porque o texto vai dizer aí nesse capítulo 7, depois vocês leiam de forma detalhada, que há um barulho tão grande no acampamento de Israel com a presença da arca, que os filisteus dizem: eita, o que aconteceu aí? Alguém diz que aquela arca lá que causou tumor em alguns, aquela arca lá que adoeceu outros, porque não era eles que tinham que carregá-las, chegou no meio do povo de Israel e a presença está forte. O Deus deles voltou a visitá-los de novo. Mas diabo é diabo, meu irmão. O bicho é petulante. Vem tomando nocaute desde o céu à terra, mesmo assim ele foi lá. A igreja quente, pegando fogo, e ele vai lá. Nos dias de Jó, ele não foi? De onde vem tu, Satanás? Estou dando uma passeada aí na terra. Pasmemos. O diabo entrou no coração de Judas, na mesa da ceia. Se a gente não vigiar no culto como esse, enquanto um está recebendo, mandando glória, o diabo está futucando um. Isso é mentira, rapaz. Isso já foi. Vai embora daqui. Satanás entrou no coração de Judas na mesa da ceia. Ele é astuto. Mas, meu irmão, visitar um culto pentecostal, o diabo arruma para a cabeça. Ele foi lá. O acampamento estava pegando fogo. O acampamento estava em chama. O acampamento estava diante daquele jeito. Quando os filisteus chegam lá, sabe o que o texto vai dizer? Que Deus mandou um trovão sobre eles. E os matou. Sabe por quê? Enquanto Samuel sacrificava, Deus trabalhava por eles. Meu Deus, eu me desgasto tanto para ouvir os filhos dos outros, para cuidar das famílias dos outros. Quem cuida da minha? Quem evangeliza os meus? Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. É verdade, meu santo, profeta de casa não faz milagre. Expulsaram Jesus do meio dos irmãos. Vai expulsar eu e você. Mas não se preocupe não, Deus sempre tem um Samuel à porta. Deus sempre tem um Samuel ali certinho, para dizer, é aqui não. Essa família tem promessa. Aqui não toca não. O povo está lá, naquele culto. Deus manda trovão, mata os filisteus. Com a volta do trovão, que representava a volta da presença, houve a recuperação do ânimo.
100 anos sem a arca, 100 anos sem a presença. Mas quando a presença voltou, que eles viram o trovão descer, saíram correndo, encurralaram os filisteus e os venceram. Voltou o ânimo, voltou a coragem, voltou a força, voltou o espírito de guerra, o espírito de luta, porque a presença voltou primeiro. Você só voltará a ser se a presença voltar primeiro. Aí Samuel vendo aquele culto de glória, aquela igreja renovada, aquela denominação pujante, queimando na presença, disse: gente, vamos entre Mispa e Sem. Vamos pegar uma pedra e eu vou batizar ela. O nome dela será Ebenezer. Mas Ebenezer é referência de dor, de perda, do maior vexame da história do povo de Israel. Olha, Deus, para voltar tem que ter cura, e cura introspectiva, cura no âmago, cura no recôndito do ser. Para Deus não só basta chorar, se aqui está doendo. Para Deus basta aqui sarar, para aqui chorar. Deus sabia que quando pronunciasse Ebenezer, não! Lá meu pastor morreu. Os auxiliares dos meus pastores morreram. A congregação foi varrida. A presença foi sequestrada. Recebemos a profecia mais dura, que a glória do Deus de Israel tinha sido embora. É como que Samuel dissesse: sim, quem me mandou dar o nome à pedra sabe de tudo isso. Mas ele vos trouxe aqui para o momento de cura. Ele vai tocar onde te machuca, naquela recordação que te faz doer, naquele obreiro que você não consegue olhar para ele porque ele te feriu. Ele foi indelicado com você. Ebenezer. Para voltar, tem que lembrar do passado para construir as pontes do futuro. História, conceitualmente, é estudar o passado, comparar com o presente, para prospectar um futuro melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar na Ebenezer, mas dessa vez, não é para choro, é para júbilo. Ela vai estar entre Mispa e Sem. Mispa, torre de vigia. Sem, rochedo. Agora eu vou te colocar no solo firme. Vou construir teu ministério tão sólido, que vai ter vigia para avisar, mas vai ter chão firme para sustentar. Você vai estar totalmente guarnecido. E tem uma coisa, a Ebenezer geográfica lembra morte, choro, vergonha, perda. A essa Ebenezer memorial é triunfo. Porque o hebraico quer dizer pedra de ajuda, pedra de socorro. Na Ebenezer geográfica, você caiu. Na Ebenezer geográfica, você tombou. Na Ebenezer geográfica, você foi humilhado. Mas eu quero trazer à memória, Lamentações 5:21, aquilo que te dá esperança. Você não vai lembrar desse passado e chorar nunca mais.
Você não vai lembrar daquela igreja que te judiou e disse, manda ele embora, e não vai sentir dor nunca mais, porque hoje a Ebenezer Memorial é uma pedra de ajuda, é uma pedra de socorro. Deus está dizendo, é tudo novo, é diferente, eu vou fazer tudo diferente. Se na Ebenezer Geográfica eu caio, na Ebenezer Memorial eu me levanto. Se na Ebenezer Geográfica foi a minha decepção, na Ebenezer Memorial será o meu triunfo. Se na Ebenezer Geográfica a glória se foi, na Ebenezer Memorial a glória volta, porque Deus troveja sobre o seu povo. Com a permissão do reverendo Maia, fique em pé comigo. Quem for cantar, se posicione, porque eu gostaria de orar com você aqui agora. Esse é o momento de nós dizer a Deus, Senhor, eu não quero viver preso às minhas quedas, eu não quero viver preso aos meus fracassos, eu não quero viver preso às minhas decepções, eu não quero viver com aquele sentimento de autopiedade. Eu fui traído, eu fui abandonado, não me entendem, não me compreendem, não estão nem aí. Não! Deus quer te dar rochedo nos pés e dizer, eu conto com você para essa geração, para esse tempo. Você é minha boca, você é o meu instrumento, você é o meu baluarte, você é minha espada, e eu vou usar a sua vida para algo tremendo nessa nova geração. Agora a pergunta é, você está disposto a fazer o caminho da volta? A pergunta é, você está disposto a fazer o que muitos fizeram? Nos dias de Daniel, Daniel diz, nós pecamos, Senhor. Nos dias de Neemias, nós pecamos, Senhor. Para que a glória volte, nós precisamos fazer o caminho de volta. Precisamos sair do ponto geográfico, soltar, largar. Saúde psíquica mental de Paulo, uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que para trás ficaram, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Deus tem muito a fazer em você e através de você. Deus tem muitas Ebenezer a entregar na sua mão. Deus tem muito a fazer através da sua vida. Deus conservou o reverendo Meyer para mostrar a ele que o que ele prometeu que vai fazer nessa denominação, ele vai fazer ainda na gestação dele. Ele vai passar esse negócio pegando fogo aceso, queimando. Ele vai passar esse negócio de uma forma pujante, e ele vai gritar: Ebenezer!